Antes de mais, um cumprimento solidário a todos os companheiros e companheiras, amigos e amigas da Confederação de Educadores Americanos, que estão agora a realizar este seu 21º Congresso, um congresso no qual a FENPROF e eu em particular gostaria muito de poder estar presente, e o convite nesse sentido fez-me pensar dessa possibilidade até hoje, mas a situação que estamos aqui a viver no nosso país, de grande envolvimento dos professores nas lutas, tivemos uma grande greve dos professores no passado dia 2 de novembro, por questões específicas dos professores e da sua profissão, e temos agora uma greve de todos os funcionários públicos, também não apenas dos docentes, mas de todos os que servem neste momento os serviços públicos, no próximo dia 18. E, portanto, em 18 de novembro, precisamente o terceiro dia do congresso, do vosso 21º congresso, coincide com uma greve que está a ser preparada, temos muitos plenários, muitas reuniões, estamos aqui num trabalho de esclarecimento, de debate com os professores, de mobilização e também a preparar o futuro da luta dos professores. E isso é que me impediu de estar aí presencialmente, mas enfim, esta será uma forma de nós, de alguma maneira, compensarmos essa ausência, que é através desta mensagem. E uma mensagem que, em primeiro lugar, gostaria de vos dizer é de solidariedade, também de satisfação com os desenvolvimentos políticos últimos, recentes aí na América Latina, que infelizmente não são acompanhados, pelo contrário, aqui na Europa. E no caso de Portugal, em concreto, dizer-vos que sobre o que me foi solicitado, que pudesse dar alguns esclarecimentos, a situação da educação e dos seus profissionais, dizer-vos que essa situação está cada vez mais complicada. A educação e a escola pública até estão sempre presentes nos discursos dos nossos governantes, estão sempre presentes nos seus programas eleitorais. Os profissionais da educação são também eles considerados, e depois da própria pandemia, como tendo estado na linha da frente e reconhecida, eu diria que no discurso, a sua importância. Mas depois, quando se trata de tomar medidas concretas, de financiamento da educação, de valorização dos profissionais, os professores, os outros trabalhadores da educação, as escolas, por norma, vão ficando para trás. Isso está a acontecer, acontece há muitos anos, acontece desde que tivemos aqui em Portugal a intervenção direta da Troika, a partir de 2011, e ainda hoje continuamos a viver, de alguma forma, e embora já sem essa intervenção direta, períodos de austeridade que se refletem na falta de investimento na educação e no tratamento que não é o adequado dos seus profissionais. E não é por acaso que, por exemplo, em relação aos professores, cada vez há uma maior falta de professores já das várias disciplinas, sejam os de matemática, os de físico-química, os de língua portuguesa, os de inglês, os do primeiro ciclo, antigamente designado por ensino primário, e, portanto, este é um problema que estamos a viver e que é sentido em todo o país. Dizer-vos que, relativamente aos docentes e também aos não docentes, mas no caso dos professores, o que nós temos hoje é uma desvalorização salarial tremenda, com vários anos em que não houve qualquer tipo de atualização, apesar da inflação, uma inflação que agora começa a subir de forma disparatada, como há décadas não acontecia, e que não é acompanhada pela atualização dos salários dos trabalhadores. Poder-se-ia dizer, e os governantes usam muito esse discurso, que são os problemas que têm existido na sociedade, não apenas em Portugal, de uma forma geral no mundo, primeiro a pandemia, agora a guerra na Ucrânia, e que, portanto, isto está mal para todos e não é possível dar as respostas que eram necessárias, e este empobrecimento, enfim, é geral. Mas não é verdade. Não é verdade, e basta olhar para os grandes grupos económicos, para as grandes empresas, para os grandes grupos financeiros, e aí nós o que é que observamos?
um aumento brutal dos lucros, superior, em muitos deles, a mais de 100% relativamente aos anos anteriores, mas o empobrecimento dos trabalhadores e daqueles que já estão reformados, esse tem sido cada vez maior. Acontece este ano em que a atualização salarial foi inferior a 1%, mas a inflação está em níveis na ordem dos 10%. Tudo isso acrescido de quê? De, por exemplo, carreiras desvalorizadas. Carreiras em que o tempo de serviço que os professores cumpriram a trabalhar não é todo ele contado. Carreiras que se tornaram pouco atrativas para os nossos jovens. Uma precariedade que se arrasta também durante anos. Para entrar num quadro e ter alguma estabilidade mais, por exemplo, em Portugal, as pessoas têm que trabalhar cerca de 20 anos, o que afasta muitos jovens logo ao fim de alguns anos da nossa profissão. Foram milhares nos últimos anos. Uma sobrecarga de trabalho tremenda, burocracia na atividade que se desenvolve, horas muito para além do horário de trabalho que a lei determina. O envelhecimento dos profissionais, cada vez é mais elevada a idade daqueles que estão na profissão e isso está a fazer, por exemplo, agora, com que de ano para ano cresça o número dos que se aposentam, dos que saem e como é muito baixo aqueles que entram, o número de jovens a escolher os cursos para professores é inferior a metade daqueles que saem só para a aposentação, porque depois há muitos outros que abandonam a profissão precocemente, está a fazer com que o Governo cada vez mais tenha de recorrer a pessoas, a diplomados para outras profissões ou de outras profissões que não têm formação pedagógica, didática, para poderem vir dar aulas. Isto leva também a alguma perda de qualidade da própria educação, como não podia deixar de ser. Portanto, estes são problemas que estão a viver neste momento os docentes. E depois também as escolas. Há um subfinanciamento crónico e que vai desde os pequeninos, do pré-escolar, ao ensino básico, ao ensino secundário e se estende ao ensino superior e também à investigação, onde os níveis de precariedade são muito acima até dos níveis de precariedade na docência. Este subfinanciamento crónico leva a que, obviamente, se vá perdendo qualidade na educação, a escola pública sinta cada vez maior dificuldade para dar as respostas que são necessárias e os profissionais, os jovens que estão na profissão ou os que poderiam vir para cá, se sintam pouco atraídos nesse sentido. As escolas sofrem com isso, as famílias sofrem com isso e, portanto, nós estamos a viver um tempo de grande complexidade e de muitas dificuldades. Porquê que é assim? Também é assim, e não é apenas assim em Portugal, estes problemas são sentidos e vividos um pouco por toda a Europa, porque nós cada vez mais, os países e no âmbito da União Europeia, estão a perder autonomia, estão a perder soberania e se sujeitam às regras, às imposições, aos ditames desse centro neoliberal que nós temos em Bruxelas e que definem as políticas para toda a União. E, portanto, para esse centro neoliberal, professores qualificados, escolas públicas de qualidade não são, evidentemente, uma prioridade. E isso depois acaba por se sentir um pouco por todo lado e as consequências e os resultados são estes. A elitização da educação, a promoção do privado em detrimento do que é público, essa é a agenda, faz parte da agenda do neoliberalismo e, portanto, da agenda da União Europeia. E Portugal, por muito que se procure resistir, é um país que não consegue nem pode ficar à margem desse caminho, tanto mais que é um país mais pequeno, um país mais pobre e um país em que os nossos governantes gostam de se mostrar como grandes cumpridores daquelas que são as decisões e as imposições da União Europeia. Portanto, as lutas que os professores em Portugal e os outros trabalhadores da educação desenvolvem são lutas que temos que desenvolver no nosso país, mas são lutas também que temos que convergir mais seguramente dentro do espaço da União Europeia. E, se calhar, se nós formos fazer uma radiografia ao que se passa no mundo, da América Latina à Austrália, da Ásia
a África, nós encontramos, com as diferenças naturais e as especificidades que se compreendem, encontramos um caminho que não se distingue muito daquele que eu acabei de aqui relatar e que é, no fundo, o que nós hoje vivemos em Portugal. Dadas estas notas e esperando que tenha sido um contributo também para a vossa reflexão, termino uma vez mais pedindo desculpa pela ausência, mas que, como expliquei no início, não se deve a qualquer tipo de comodidade, mas sim à luta que nos impõe aqui uma presença hoje mais do que noutras alturas e, portanto, a coincidência com esta greve dos funcionários públicos em que estamos e em que estou envolvido na mobilização. Estou certo que o vosso congresso será um congresso com muito êxito, será um congresso que irá definir as linhas futuras de ação da SEE e será um congresso da qual a SEE sairá reforçada. Desejo-vos e aos votos que faço que assim seja, que esse êxito se concretize e esperando em futura oportunidade, se ela surgir, de estar convosco, de me juntar a vocês e de poder, de viva voz, ou pelo menos presencialmente, também levar-vos esta nossa mensagem, estas nossas preocupações e estes nossos desejos. Obrigado a todos vós.